Olá, um grande abraço a todos. Meu nome é Ronaldo Canedo Silva e você está na página Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios. Esse é o vídeo número 73. Já passamos o 71 com várias partes. O 72 foi mencionado sobre a internet aqui no sítio, que eu agora posso falar um pouco mais sobre as particularidades espirituais, envolvendo minha família até mesmo nas programações espirituais. Esse é o vídeo 73 e tem por propósito trazer uma questão que foi muito levantada durante o vídeo 71, sobre as comissões judicativas, sobre a gravação, uma possível gravação de áudio ou de vídeo em comissão judicativa. Eu já falei sobre comissão judicativa, mas para quem não entende, ainda não teve a oportunidade, eu até incentivo que veja alguns vídeos passados. Mas a comissão judicativa tão somente é um ato entre anciãos de uma determinada congregação e alguém envolvido ali num pecado, em especial um pecado grave, né? Pode ser outros assuntos relevantes que se formem uma comissão judicativa. Mas normalmente acontece quando existe um pecado grave de uma testemunha de Jeová. Então 3 anciãos são ali da congregação, não de outras congregações. Não quer dizer que toda testemunha de Jeová, uma congregação, vai lá, olha, eu quero ter uma comissão judicativa com você. Não, essa comissão judicativa é específica da congregação. 3 anciãos da congregação, e se assim não o tiver, 3 anciãos, pode ser convidados anciãos de fora para participar, mas no geral são anciãos da congregação. Então vai cuidar de um assunto com uma pessoa que se envolveu num pecado grave, ou que está sendo acusado de algo, ou assuntos relevantes ali que precisam ser tratados. Essa comissão judicativa não visa realmente prejudicar a pessoa. Na verdade, o foco, as orientações do corpo governante é para que a comissão judicativa ajude o errante, auxilie, possa passar o que a palavra de Jeová Deus diz, o que é necessário fazer, como corrigir, avaliar o arrependimento e salvar a ovelha de Jeová. Esse é um ato espiritual, então, de pastores designados dentro da congregação e ovelhas de Jeová. Por esse comportamento, por essa visão já resumida, nós podemos avaliar que esse é um ato particular, algo espiritual, envolvendo algumas partes, anciãos e outros envolvidos no assunto. Então, por isso não tem espectadores, ali pessoas apenas para observar. Não é possível ter um advogado, a pessoa pode dizer, mas eu quero a presença do meu advogado, e o advogado disse que precisa acompanhar o seu cliente. Não, ali não existe um cliente, existe uma testemunha de Jeová, uma ovelha de Jeová. É um assunto espiritual. Se o advogado quiser saber algo, o ancião ele não vai falar nada com esse advogado, porque ele não tem a obrigação de falar nada com o advogado. Ele vai encaminhar o assunto para Betel, a comissão jurídica de lá vai falar com o advogado e aí vai esclarecer os assuntos. Se chegar ao ponto limite do assunto parar lá no fórum, o assunto vai receber os cuidados do juiz, mas na congregação são os anciãos e a pessoa envolvida. Pode ser que alguns pais queiram acompanhar os seus filhos. Na verdade, se for menor de idade, o responsável é necessário estar presente ali para acompanhar o menor. Pode ser que ele talvez tenha atingido a maioridade há pouco tempo. Então, se o acusado quiser, ele pode aceitar a presença dos pais ali naquela comissão judicativa. Então, a princípio, analisamos o quê? É um ato entre anciãos e uma pessoa envolvida, ou pessoas envolvidas em algo relevante, algo que precisa ser cuidado para a boa ordem, para a paz, para a boa espiritualidade da congregação. É um ato da congregação. Não são outros anciãos de outras congregações que vão cuidar de um determinado publicador. Cada congregação cuida, os anciãos cuidam de seus publicadores, ou cuida das testemunhas de Jeová daquela congregação. Se não tiver anciãos suficientes para formar uma comissão,
3 ou mais, pode ser convidado anciãos de outra congregação. Mas, em regra, são os 3, se ali tiver, da congregação, tratando com publicadores da sua congregação. Mas o ponto em questão, que foi muito levantado, é proibido gravar em áudio ou em vídeo uma comissão judicativa? Seria errado gravar? Qual seria a importância disso? Existe base bíblica para isso? Por que as Testemunhas de Jeová não permite a gravação? Exatamente esse é o ponto que queremos mencionar. Entre as Testemunhas de Jeová, quando começa uma comissão judicativa, os anciãos de antemão já alertam: não é permitido a gravação de áudio ou de vídeo dessa comissão. Então a organização, pela atual administração, não permite a gravação das comissões judicativas. Quando eu digo atual administração, é que existem as crenças básicas, os ensinamentos fundamentais que regem as Testemunhas de Jeová, né? A vida celestial, a vida no novo mundo, a adoração do Deus verdadeiro, enfim, existem as crenças e os ensinamentos fundamentais. Mas existem algumas coisas que são de forma administrativa, que mudam com o passar do tempo e não necessariamente envolve, então está pecando porque não faz isso, ou peca porque faz aquilo. Não, é apenas um ato administrativo. Então, entre as Testemunhas de Jeová, não é permitido a gravação da comissão judicativa. Mas talvez alguém pergunte: mas existe base bíblica para isso? Seria pecado? Vamos supor que no futuro as Testemunhas de Jeová, pela sua liderança, né, que está encabeçando a obra mundial, se um dia permitir a gravação da comissão judicativa, tem base bíblica para isso? Vamos analisar alguns pensamentos, porque é evidente, e todo mundo aqui vai concordar, que lá no tempo que foi escrito a palavra de Jeová, não tinha a tecnologia de hoje, né? A modernidade atual, nem de longe passava lá naquele tempo. Então, tudo foi mudando, as coisas são... E em pouco tempo, né? Em poucos anos, as coisas mudaram de forma bem forte. Então, não tinha a tecnologia daquele tempo. Então, não podemos falar se naquele tempo podia gravar ou não. Mas podemos ter algumas bases, alguns pensamentos, algumas visões relacionadas da palavra de Jeová. Então vamos para essas. Que tal considerarmos o texto bíblico de Êxodo 28, verso 30? Diz assim: você porá dentro do peitoral do julgamento o Urim e o Tumim, e eles ficarão sobre o coração de Arão quando ele entrar na presença de Jeová. Assim, Arão sempre levará sobre o seu coração diante de Jeová esses instrumentos que servirão para realizar os julgamentos dos israelitas. Aqui está falando sobre 2 objetos, Urim e Tumim. As escrituras não detalham muito bem sobre como esses objetos eram usados durante o julgamento. Porém, a própria organização de Jeová, as Testemunhas de Jeová concordam que esses objetos eram usados para esclarecimento, para tirar algumas dúvidas, para fornecer alguns detalhes. E aí eu gostaria que vocês pudessem, se assim desejar, saber um pouquinho mais sobre isso, poder ler os textos relacionados aqui, que diz sobre 1 Samuel 23, do 6 ao 12, 1 Samuel 14, do 40 ao 42, e 1 Samuel 28, verso 6. Aí talvez alguém diga assim: Ronaldo, mas o que isso tem a ver, o Urim e Tumim, ou esses objetos, essa situação tem a ver com a gravação de comissão judicativa? Bem, vamos lembrar, até se vocês recordarem no vídeo 71, existem algumas situações que requerem um esclarecimento. Dúvidas ficaram. Pessoas foram acusadas disso, ou foram tratadas de uma determinada forma. Se existisse o Urim e o Tumim nos dias atuais? Porque o Urim e o Tumim tratava-se de objetos que davam uma resposta objetiva, sim ou não, algo assim que esclarecesse o fato. Imagine uma gravação hoje que, se levantado
algumas dúvidas, se algumas questões, até mesmo acusações contra os anciãos, que eles trataram de forma errada, ou será que realmente essa pessoa está falando a verdade? Será que essa pessoa falou mentira? Será que ele está realmente arrependido? Olha como a gravação poderia muito bem esclarecer o desenrolar do assunto e simplesmente ser útil para esclarecer pontos duvidosos. Aí talvez alguém diga assim, ah, mas essa não colou. Essa para mim não teve nada a ver. Ah, tá bom. Então, aqueles que captaram a mensagem, fiquem com essa parte do Urim e Tumim para esclarecer dúvidas, explanar alguma situação, dar um sim ou um não sobre determinado assunto relevante e importante. Captem isso e fique com vocês. Mas se de alguma forma isso não tem nada a ver, vamos para outro ponto. Então vamos fazer assim, vamos ler Deuteronômio, capítulo 21, versículo do 18 ao 21. Vamos analisar esse ponto. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e eles tentaram corrigi-lo, mas ele se recusa a ouvi-los, seu pai e sua mãe devem pegá-lo e levá-lo para fora aos anciãos, no portão da cidade, e dizer aos anciãos da cidade, esse nosso filho é obstinado e rebelde, ele se recusa a nos obedecer, é glutão e beberrão. Então todos os homens da cidade devem apedrejá-lo até a morte. Assim, elimine o mal do seu meio, e todo Israel ouvirá a respeito disso e ficará com medo. Parece chocante, né? E de verdade é. Mas quando ocorria um erro, aqui foi relacionado a esse ponto, mas outros erros deveria ser levado no portão. Esse portão era um espaço aberto, né, que ficava próximo ao portão da cidade, mas era um espaço aberto ali onde algumas pessoas receberiam um julgamento. Espectadores, pessoas estariam vendo isso. Olha que ponto interessante. Essa publicidade condicionaria os juízes a pensarem duas vezes antes de violar a lei de Jeová, porque suas ações eram observadas. Mas aí você diz assim, mas não eram juízes? Pessoas entendedores da lei? Pessoas designadas e aprovadas por Jeová para realizar um julgamento? Sim, mas publicidade ajudaria para que eles não violassem as leis de Jeová, porque eles, como pecadores, poderiam, talvez por discórdia, talvez não gostando da pessoa, talvez porque realmente não quer praticar o que é correto, muitos fizeram isso lá no passado. Então, essa situação, esse olhar atento das pessoas no portão, no lugar aberto ali, ajudava para que as coisas ocorressem com clareza. Não era nada escondido. Não tinha nada escondido. E os juízes, a própria organização de Jeová entende isso e põe isso nas publicações, que esses juízes designados, orientados, qualificados, corretos para julgamento, seriam motivados a não cometer erros. Imagine numa comissão judicativa eles sendo gravados em vídeo. Hoje é muito fácil, né? Várias congregações com facilidade, todas as congregações poderiam facilmente ter um pedestal, um tripé ali, uma gravação e gravar os atos naquela comissão. Poderia ficar até sob o controle da organização de Jeová, né? É claro, o acusado poderia, não quero ser gravado diante disso, tal. E aí é um direito talvez da pessoa, quem sabe poderia ser analisado isso. Mas um ato normal, que se grave ali sendo gravado. Olha quantos objetivos poderiam ser adquiridos nessa gravação. Anciãos que muitas vezes são acusados de não praticar o correto. Hoje existe, né? Os anciãos fazem isso, os anciãos fazem aquilo na comissão judicativa. E muitas vezes fazem mesmo. Eu já participei de muitas comissões absurdas. Teve um momento, eu acho que eu já contei isso num vídeo, mas vou repetir aqui. Teve um momento que a gente estava reunido, 3 anciãos e uma irmã. Ela estava sendo analisada, né? Um caso lá.
E aí um dos anciãos falou assim: mas você tá igual cachorro no cio, pelo amor de Deus. Rapaz, eu olhei para ele, olhei para ela, ela baixou a cabeça. Eu pedi licença, eu falei: olha, você por gentileza, poderia nos dar licença só um instantinho? Ela saiu, eu virei para esse ancião: meu irmão, olha só, eu vou conversar rapidamente com o irmão para o tempo dela é muito precioso, né? O tempo dela é muito precioso. A gente está aqui com obrigações, mas ela não veio aqui para isso não. Não, mas que pelo amor de Deus, que não sei. Pelo amor de Deus, não. O irmão está errado. O irmão vai fazer o seguinte: eu vou chamá-la novamente, ela vai sentar aqui, eu vou pedir perdão a ela pelo comportamento seu, você vai pedir perdão a ela e o irmão está fora dessa comissão. Vou pedir ao superintendente que entre um outro, eu era o único ancião na ocasião, né? Você não pode me passar por esse constrangimento, que não sei o quê. Rapaz, depois de um embaraço muito grande, não teve jeito. Era ele ou eu, porque eu não participaria de uma comissão dessa de jeito nenhum. Então essa jovem entrou, eu pedi perdão a ela pelo comportamento insano daquele ancião, censurei ele diante dela. Ah, mas ela não era errante, ela não estava pecando, ela não estava fazendo muitas coisas. Não interessa. A dignidade daqueles envolvidos tem que ser respeitada. Isso está dentro das orientações aos anciãos. Então esse ancião virou, pediu perdão. Eu falei a essa jovem que marcaria uma nova reunião em prazo curto, que eu avisaria. Encerrei a comissão e esse ancião ficou retirado daquela comissão. É claro que no futuro, veja o vídeo 71, ele também estava na minha comissão. Não daria muita coisa, né? Mas seja como for, alguns comportamentos fogem do controle realmente. Mas se tivesse uma gravação, será que ele falaria isso? Será que esse ancião se comportaria assim? Será que algumas coisas não seriam suavizadas como dos juízes qualificados, designados, aprovados, mas a publicidade, segundo até o que diz as publicações da organização, ajudaria esses juízes a não praticar o que é incorreto. Olha, uma gravação, quanto no poder da organização, né, para depois ser analisado. Imagine, por exemplo, porque alguns dizem que foram mal julgados, aí pede uma apelação, uma comissão de apelação. Depois vocês podem ver isso em outros vídeos. Aí a comissão de apelação mantém a desassociação e o assunto é levado talvez para Betel. Imagine Betel, a comissão de apelação vendo a gravação, Betel vendo a gravação. Quantos detalhes minuciosos poderiam ser de verdade vistos, corrigidos, analisados, bem cuidados? É claro que a organização visa muito para não ter processos, porque sabe que os anciãos muitas vezes falam muita coisa errada na comissão. Ele sabe, o corpo governante sabe, e tem orientações que diz isso. Mas assim, o que me parece ser mais justo? Ter medo de um processo judicial? Ou que a transparência, a verdade, a justiça, o bem espiritual da ovelha, tão preciosa aos olhos de Jeová, sejam cuidados, né? O que é mais precioso para a organização de Jeová? Processos judiciais? É claro que tem que tomar cuidado com processos judiciais, porque isso ocupa tempo, tira muitos recursos, mas a verdade, a transparência, o bem espiritual, isso é muito mais precioso, conta muito mais para Jeová. É verdade, talvez você encontre e vai encontrar, em especial em Atos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, um relato de um julgamento onde foi analisado ali e até ocorreu uma morte, né? Onde houve uma mentira envolvendo uma situação e ali eles pareciam estar apenas entre os envolvidos e Pedro, né? Entre aqueles que tomavam a frente. Mas se nota claramente nesse relato que pessoas ouviram falar do ocorrido. Pessoas estavam até próximos ali
e possivelmente sabendo de todo o ocorrido, até porque recolheram o corpo, enterraram. Vocês dão uma olhada lá, fala sobre Ananias e Safira. Mas o que queremos dizer com tudo isso? Existem precedentes bíblicos de que pode ser, sim, público um julgamento. Existe, nós vimos. Existem precedentes bíblicos de que alguns objetos poderiam ser usados para esclarecer, tirar algumas dúvidas. Sim, existe. Existe precedente bíblico de julgamento ocorrido mesmo em secreto entre os envolvidos, mas que outros próximos tiveram pleno conhecimento do ocorrido, como no caso mencionado de Ananias e Safira. Atualmente, a organização não permite a gravação. Atualmente, isso não quer dizer que não mude. Conforme eu mencionei, a atual administração, muitas coisas mudam com o passar do tempo. E assim, não gravar não é um pecado. Gravar não é um pecado. Pode gravar como pode não gravar. Atualmente, a atual administração conclui que é melhor não gravar. E talvez isso nem mude até o dia do Armagedon. Mas nós, testemunhas de Jeová, temos que lembrar de um ponto muito importante. Esse ponto é de suma importância para reavivar a nossa fé. Erros, diferente do que muitos querem propagar, não, vai lá, conheça o ancião, conheça o superintendente, as coisas são muito boas, são tudo muito... Não, isso é conversa fiada. Isso eu particularmente não gosto desse tipo de conversa, porque a realidade não é essa. Não adianta querer criar uma imagem de perfeição, e isso infelizmente às vezes é propagado, de uma perfeição não existe. Existem erros sim, e até lá no antigo Israel, os juízes, né, conforme nós mencionamos, podiam ser motivados a praticar a justiça porque estavam sendo vistos. Então é claro que eles também poderiam cometer erros por não estar sendo vistos. Então assim, criar essa imagem de perfeição eu não gosto, porque não é. A verdade não é assim. Mas o que nós precisamos entender é que o corpo governante passa, meus irmãos, eu garanto a vocês, e eu sou extremamente feliz por ter servido como ancião durante muitos anos, porque, como eu já falei, eu era muito estudioso. Chegava, se pode ser dito assim, até chato. Eu escrevia muito para Betel, buscando muitas informações. Eu ia em outras congregações buscar cartas que no arquivo da nossa congregação lá local não tinha. Eu estudava. E as informações do corpo governante para os anciãos, eu afirmo que se fosse praticada, centenas e centenas e centenas de pessoas nem seriam desassociadas. Porque as orientações visam tanto o bem espiritual do povo de Jeová, do corpo governante, viu? Visa. As orientações vindo. Eu até acredito que deveria haver mais treinamento na prática, ensinar na prática como se comportar. Depois um dia eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre isso. Mas poderia haver mais treinamento. Mas as orientações escritas para os anciãos são de excelência. Tem muitas informações amorosas, como cuidar do rebanho, das ovelhas de Jeová. Alguns erros são praticados porque alguns não honram o que aprendem do corpo governante. E aí erros são cometidos. Mas muitos anciãos não podemos generalizar, porque você conhece quantos anciãos? Quantas congregações? Quantas testemunhas de Jeová? Então essa ideia muito dos apóstatas, né? É uma seita maligna, tudo errado. Pelo amor de Deus, vamos ser razoável. Olha, 47 anos aí, eu não posso dizer, conheço o quê? 300 anciãos, 400 anciãos ou 500 anciãos? Talvez. São milhares de anciãos. Muitas congregações, milhares de irmãos. Então nós não podemos generalizar, dizer,
Ah, todo ancião pratica o que é mal, todo ancião chega numa comissão querendo destruir o publicador. Ah, pelo amor de Deus, existem pessoas e pessoas em todos os campos, em todas as instituições. É claro que nós gostaríamos que a organização, todos os anciãos, praticassem o que é ensinado, mas a verdade é que não o fazem. Mas a grande maioria tem visado o bem espiritual das ovelhas de Jeová. Então não vamos generalizar. Se a gravação, por enquanto, não é permitida, e assim não será feita, nós vamos fazer o seguinte: vamos confiar em Jeová, vamos participar, cada um tomará, né, as medidas de proteção, lendo, estudando, se informando. E anciãos, por favor, cuide, mesmo vocês não sendo gravados, olha para cima, olha para cima. Veja Jeová naquele momento, ore a Jeová. Você não é você naquele momento, você é um representante de Jeová. O que você sente referente àquela pessoa que você está julgando, se ama ou se odeia, se discorda ou se aprova, você é um representante neutro de Jeová para salvar almas, salvar a vida de pessoas. Tome cuidado, você pode não estar sendo gravado, por enquanto, uma gravação física ali, né, numa câmera, mas você está sendo visto por Jeová, está sendo gravado, olha, está indo lá para o coração de Jeová, está indo para a mente de Jeová, está indo para a forma dele te julgar. Tenha temor por Jeová. Qualquer pessoa que esteja numa comissão judicativa, eu afirmo, qualquer um que diga o contrário não sabe do que está falando ou está com maldade. As orientações do corpo governante são de excelência para a proteção das ovelhas de Jeová. Vá com a confiança nisso, tenha certeza disso. Se alguma coisa fugir ou sair de errado, não culpe o corpo governante. E eu aqui já disse, já fiz vídeo aqui falando sobre corpo governante. Eu não puxo para o lado de ninguém, porque eu não sigo a homens, né? Eu nem sei o nome, não sei nem a quantidade do corpo governante lá. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com as informações que eu obtenho, que a minha família obtém. Então eu cuido disso, as informações. E eu posso dizer, como ancião que fui, as informações são de excelência. Mesmo não gravando, não tendo, as informações são boas. Então, vamos assim, ter a certeza. Aqueles que dizem, mas isso é errado, comissão judicativa, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, porque existem comissões judicativas naquele tempo de determinadas formas, mas de julgamento, e era até muito mais severo, porque caía até morto. Outros eram apedrejados e hoje não. Então existe base sim. O que gostaríamos de dizer é, quem sabe um dia muda, né? Quem sabe a gente pode viver para ter mais tranquilidade, porque veja só, isso até seria um pouco justo, se a gente raciocinar friamente. São 3 anciãos ou mais, e tem um publicador. Poxa, né? Imagina 3 anciãos, um publicador, a palavra de 3 contra 1. Imagine a gravação, o quanto poderia ajudar ali para esclarecer alguns fatos. Sei lá, seria bom? Seria. Alguns acreditam que sim. Eu não concordo. Um direito seu. Mas existe base bíblica? Existe. Hoje não é permitida. Se um dia for, quem sabe será de maior proveito. Se não for, estaremos felizes dentro da organização, ciente de que existe sim pastores olhando pelas ovelhas de Jeová, cuidando para que elas sejam orientadas, sejam corrigidas, visando o bem espiritual das congregações. Mas quer ver uma coisa que, independente se está sendo gravado por vídeo, por áudio, uma comissão judicativa, de algo não se foge? A comissão judicativa está sendo gravada por Jeová. Seja daquele que está sendo julgado ou analisado, ali o seu comportamento, seja dos anciãos, a gravação está sendo feita. Se aprovado ou não um dia a gravação, disso não podemos fugir. Jeová analisará todos os detalhes ocorridos na comissão judicativa
E diante dessa gravação que está em sua mente, ele corrigirá o assunto da forma que ele achar apropriado. Gente, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fique com as bênçãos de Jeová. Tchau, tchau.